Olá, sexta-feira, 3 de abril, é feriado e a gente traz dicas para você aproveitar esses dias de folga. E mais... Tem animal de estimação e mora em condomínio? Saiba como conviver em harmonia com os vizinhos. Páscoa Solidária. Casa da Sopa em Bauru distribui ovos e faz a alegria de crianças carentes. Conviver com animais de estimação em ambientes coletivos nem sempre é fácil. Por isso, muitos condomínios estabelecem regras para que a relação entre os moradores seja harmoniosa. Para quem já tem ou deseja ter um bichinho, é fundamental conhecer a fundo as normas antes de escolher um lugar para morar. O designer Diego Dias tinha uma exigência ao comprar o apartamento, que o condomínio aceitasse animais de estimação. Faz um ano que ele mora no imóvel. Você mora no 5º andar, não tem elevador, esse é o teu maior problema. E como eles passeiam 3 vezes por dia, então são 3 vezes subindo e descendo 4 lances de escada com eles no colo. Então esse é o teu maior problema aqui no condomínio? Sim, o peso dos cachorrinhos, mas fora isso é tudo tranquilo. Mas a situação muda de acordo com o condomínio. Neste outro residencial, por exemplo, um dos maiores da cidade, são 720 unidades e mais de 3.000 moradores. Num espaço com tanta gente, foi preciso estabelecer regras para organizar a relação entre moradores e animais de estimação. Aqui é um condomínio bem grande, então os moradores passeiam muito com os animais, tem tanto cachorros como gatos também na coleira. E os proprietários, eles sempre recolhem as fezes dos animais. Se eles não recolhem e nós conseguimos identificar o morador que deixou a sujeira, esse morador ele é notificado. E não tem como proibir o animal de estimação nas unidades? Não tem como proibir o animal de estimação nas unidades, porque daí a gente vai contra o Código Civil. Mesmo que você faça uma assembleia e aprove isso numa assembleia e inclua isso no seu regulamento interno, o seu regulamento interno vai ferir o Código Civil. Mesmo com as regras, a síndica precisa intervir em algumas situações. É o caso da Lucimara. A moradora tem um espaço no estacionamento do condomínio, onde alimenta e dá abrigo a cerca de 12 gatos. Embora conte com o apoio de algumas vizinhas, a síndica recebe várias reclamações de outros moradores. A síndica já sabe dessa relação aqui nossa com os bichos e a gente tenta entrar num acordo para ver o lado dos dois, né? Dos moradores e dos bichinhos também que precisam da gente. Nessa relação entre os moradores de condomínios sobre o direito a manter animais de estimação em áreas coletivas, o que vale é o bom senso e a conversa entre moradores e administradores. Jorge Assave dirige uma empresa de administração de condomínios. Ela comenta que casos como o de Lucimara são comuns e que é necessário sempre buscar a conciliação. Apenas em situações extremas, a justiça é a melhor alternativa. O condomínio ele possui um regulamento interno e possui uma convenção. Nessa convenção estão estipuladas as regras que devem ser obedecidas e as penalidades. Geralmente são advertência e multa para quem infringe isso, né? Então é isso que o condomínio pode fazer, infringir e aplicar multa. E em casos extremos, até entrar com uma ação pedindo a retirada do animal do local, né? Por isso, antes de escolher morar em um determinado imóvel, algumas dicas devem ser observadas. Em caso de apartamento, o animal deve ser de pequeno porte. Quando estiver em área comum, o bicho de estimação deve usar coleira ou estar no colo. O animal deve estar acostumado a viver em apartamentos e a ficar sozinho. O condomínio deve contar com um sistema de vigilância 24 horas para a identificação do cumprimento ou desobediência às regras estabelecidas. Jorge destaca ainda que para ter um convívio tranquilo, basta seguir uma regra simples: se colocar no lugar do outro. Quem não tem cachorro, hoje em dia tem que saber que as pessoas têm direito de ter os seus pets dentro das suas unidades. Hoje em dia a gente não pode proibir mais, tá? E quem tem o cachorro tem que saber que quem não tem o direito de ter a área comum sua garantida. O que é o principal entre os moradores? O bom senso, né? Então, se as pessoas observarem isso, elas vão viver em paz, vão viver tranquilamente. Já estão abertas as inscrições para o pedido de isenção ou de redução de 50% da taxa do vestibular de meio de ano da Unesp. Podem pedir a isenção os estudantes que tiverem renda mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
Já a redução de 50% é para quem tem remuneração de até 2 salários mínimos ou esteja desempregado. Os candidatos devem acessar o site da VUNESP até o dia 9 de abril, imprimir o requerimento de solicitação e enviá-lo pelos correios junto com os demais documentos exigidos até o dia 10 de abril. O resultado dos pedidos será divulgado no site no dia 28. Outras informações também podem ser consultadas no portal. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar frio e seco mantém o tempo estável e o sol predomina na maior parte do estado neste feriado. No sábado, áreas de instabilidade se formam e no domingo há previsão de chuvas isoladas em todo o estado. Em Bauru não chove hoje, mas o tempo muda a partir de amanhã. Agora a umidade do ar é de 44%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje a temperatura mínima ficou em 16 graus e a máxima chegou aos 30. Para este sábado, mínima de 19 e máxima de 30 graus. No próximo bloco, vamos mostrar o trabalho dos voluntários da Casa da Sopa nesta Páscoa. Neste ano, eles inovaram e decidiram produzir 2.000 ovos de chocolate para fazer a alegria de crianças carentes da cidade. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos para falar de esporte. O Bauru Basquete entra em quadra daqui a pouco, às 8 da noite, no ginásio Panela de Pressão, em busca de um recorde. Se ganhar de São José dos Campos, o time do técnico Guerrinha atingirá a marca de 25 vitórias consecutivas na Liga Nacional. A equipe já tem 24, mesmo número alcançado pelo Flamengo na primeira temporada do campeonato. O jogo é o último válido pela fase classificatória. O Bauru Basquete já está classificado para as fases finais. Os ingressos para a partida custam R$ 20 a arquibancada e R$ 40 a cadeira cativa. Por conta da Páscoa, a diretoria do time pede que os torcedores levem uma caixa de chocolate que será doado para instituições de caridade. Um gesto de amor e solidariedade. Voluntários da Casa da Sopa em Bauru se uniram para mudar a Páscoa de famílias carentes da cidade. A meta é distribuir 8.000 ovos, 2.000 deles feitos pelos próprios voluntários. Fazendo chocolate. Há 18 anos, nos dias que antecedem a Páscoa, voluntários da Casa da Sopa se unem para tornar a data mais feliz para crianças carentes. A iniciativa surgiu durante uma visita que a Rose, coordenadora do grupo, fez a famílias de uma favela da cidade. O que mais nos emocionou foi uma criança que abraçou a minha perna e disse que o coelho nunca iria lá. Porque a mãe dela falou que ali o coelho da Páscoa não passava. Eu fui para casa com aquilo, chamei meus amigos. 15 dias depois fizemos uma linda festa de Páscoa, levando uma amiga vestida de coelho, distribuindo ovos. A nossa meta esse ano é pelo menos 8.000 ovos. Só que neste ano tem novidade. Além da tradicional arrecadação de ovos, os voluntários decidiram colocar a mão no chocolate. Isso mesmo, eles estão produzindo 2.000 ovos que vão ser entregues em 21 escolas da cidade. Cerca de 200 quilos de chocolate foram doados. E eu faço esses ovinhos com muito amor. E a Marina, que é doceira e voluntária da Casa da Sopa, decidiu ceder o espaço e ensinar o modo de preparo. Para cada ovo produzido, ela recebe apenas uma ajuda de custo. E olha que a rotina dos últimos dias tem sido puxada. Eu chego aqui às 5 horas da manhã para conseguir fazer essa meta. E aí depois vem as companheiras que vêm ajudando. Tem uma moça que vem ajudar, tem outra companheira que vem ajudar. Aí às vezes troca os turnos também. Aí eu vou até 7, 8 horas, 9 horas da noite, que eu pretendo cumprir a meta. Sem união não tem nada, né? Tem que ter essa união maravilhosa e a força de todos. Darcy é uma das voluntárias que também vieram ajudar na produção. Ela já foi doceira e afirma que a melhor parte do trabalho é imaginar as crianças recebendo os ovos. É um trabalho que vale a pena. Vale muito. Trazer uma alegria, um sorrisinho para a criança, que às vezes nunca experimentou um chocolate. Essas emoções
elas não têm preço. É a maior joia que nós temos, né? A nossa felicidade é a felicidade que nós criamos na vida dos outros. Depois de todo o trabalho e toda a dedicação dos voluntários da Casa da Sopa na produção dos ovos de Páscoa, enfim, chega o momento mais esperado, a entrega. Esta é a EMEI Mônica, no Parque Santa de Virges, que atende crianças de 4 meses a 6 anos de idade. Para cá vieram 100 ovos produzidos pelos voluntários. Um a um, os alunos vão recebendo o presente das mãos do coelhinho. Pelas carinhas, dá para perceber que a alegria da festa contagiou a todos. Coelhinho da Páscoa, que cor tem? Azul, amarelo, vermelho também. Pablo, conta pra mim, o que você achou do ovo de Páscoa? Bom, legal. Do que você gostou? O coelhinho da Páscoa. Porque o coelhinho dá ovo para todo mundo. Acaba sendo um dia inesquecível, né? Eles ficam super ansiosos, começa assim desde o início da semana. Então, assim, eles vêm mais para a escola, fica naquela ansiedade, perguntando do coelho, se o coelho vai vir, se o coelho está na escola, se vai trazer ovinho. Então, se não tivesse essa comemoração aqui na escola, provavelmente eles não teriam por fora. Quem está todos os dias com essas crianças reconhece que são ações como essa o verdadeiro motivo de comemoração. É o verdadeiro sentido da Páscoa, né? A solidariedade, a fraternidade, essa convivência, assim, a gente tem que viver isso tudo para um mundo melhor, não é? Belo exemplo, né? E se você quiser contribuir com a Casa da Sopa, ainda dá tempo. Os voluntários vão estar amanhã recebendo doações no ponto de coleta da Rua Presidente Kennedy, número 57. No próximo bloco tem a Agenda Cultural, dicas para você curtir o feriadão. Não dá para perder, hein? O Nesp Notícias volta num instante. Estamos de volta e nesse feriadão prolongado é hora de saber as dicas para preencher os momentos de lazer. E a gente conta já com a presença do Will Poliveri aqui no Enesp Notícias. Boa tarde, Will. Boa tarde, Leire. Boa tarde para quem acompanha a gente nessa tarde de sexta-feira. Bom, eu sei que muita gente aproveitou o feriado de Páscoa agora para viajar. Não é o nosso caso, estamos trabalhando aqui, né, Leire? Mas nós abrimos a agenda de hoje aqui no Nesp Notícias com uma dica para quem ficou em Bauru, que nem a gente, e que quer conhecer o mundo sem precisar sair da cidade. É uma exposição fotográfica que está aberta para visitação lá no Sesc e que traz imagens de uma volta ao mundo em cima de uma bicicleta. Interessante, né? Esse viajante uniu saúde com turismo. Sim, Leire, ele ganhou bastante saúde, né? Ele conheceu novas culturas e ainda por cima também fez uma viagem super sustentável sem poluir o planeta. É um ótimo exemplo. Com certeza. Vamos conhecer esse trabalho então? Vamos sim. Vamos lá então. Em 2005, o fotógrafo e aventureiro Arthur Simões decidiu colocar o pé na estrada em uma viagem de superação, autoconhecimento, reflexão e aprendizado. O resultado disso tudo é essa exposição que a gente confere agora aqui em Bauru. Nós conversamos com a Juliana Romano, que é mediadora educativa lá no Sesc, e ela apresentou essas imagens pra gente. Olha só. A exposição é basicamente um registro fotográfico do percurso que o Arthur Simões, que é o artista, fez durante a viagem dele, né? Todo o processo. Tem uma parte, né? Claro que não tem foto de todos os países pelos quais ele passou, mas assim, dá pra gente ter uma ideia do que ele viveu, do que ele encontrou, do encontro, né, com o diferente, com outras culturas. O Arthur, na verdade, atualmente ele é fotógrafo, mas na época que ele fez essa viagem, há 7 anos atrás, ele era um recém-formado em Direito, perdido, que não estava se encontrando na profissão
e que resolveu fazer uma viagem como um aventureiro mesmo. Ele já tinha essa paixão pela bicicleta, fazia viagens pelo interior de São Paulo e ele resolveu fazer, né, essa grande viagem, dessa volta ao mundo de bicicleta. E aí, ao longo da viagem, ele foi se descobrindo um olhar fotográfico. Ele até conhecia alguns fotógrafos, né, que despertaram esse interesse pela fotografia, assim. Mas inicialmente ele começou a fotografar mais como um registro para ele mesmo, como a gente faz, né, nas nossas viagens. Fotos dele, embora tenha uma qualidade técnica, mas sobretudo no final, né, a gente consegue perceber inclusive essa evolução dele enquanto profissional. Ele viajou com um olhar mais puro, digamos assim, para a fotografia. Então, como ele viajou como aventureiro, ele não buscava grandes paisagens ou grandes, né, ele buscava mais assim uma cultura diferente, uma expressão, as pessoas que ele conhecia. Então ele tem um olhar mais sensível, mais humano. Até quem é do ramo da fotografia ou que se interessa, vai olhar com um olhar assim menos técnico e mais humano, mais cultural. A exposição, ela fala de arte visual, claro, de fotografia, e ela fala de viajar, e ela fala da questão da bicicleta, como meio de transporte também, né? Então eu acho que a gente pode juntar essas três coisas, assim. Mas mais do que isso, ela fala muito de motivação pessoal mesmo, assim. O Arthur, ele com 23 anos, recém-formado, resolveu fazer essa viagem, ninguém acreditava nele, assim, ele não tinha nem dinheiro suficiente para isso, ele teve que escrever um projeto, teve que conseguir patrocínio. Eu acho que fala muito de superação, de lutar pelo que você almeja, né? Eu acho que tem muito para ensinar pra gente nesse sentido também. Imagens sensacionais, né? A exposição Volta ao Mundo de Bicicleta, Viagens Internas por Diferentes Destinos, segue aberta para visitação até o dia 3 de maio no Sesc Bauru. Agora no sábado e no domingo, o horário de visitação é das 9h30 da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é de graça. E nos cinemas, a maior estreia do fim de semana é uma sequência de ação que faz sucesso no mundo inteiro e que tem fãs bastante fiéis aqui no Brasil também. É a 7ª parte da franquia Velozes e Furiosos. Pois é, e quem diria que Velozes e Furiosos chegaria ao 7º filme, né, Leire? Eu parei de assistir ali no 2º, porque eu já achava que não tinha muita história para contar. Confesso que esse também não é o meu estilo preferido. Sim, você gosta de dramas que nem eu, né? Então, para mim, esse caso do Velozes e Furiosos, Leire, para mim, é um daqueles casos em que os produtores eles ficam tão encantados vendo o sucesso nas bilheterias que eles acabam esquecendo um pouquinho a hora de parar. Só que eu acho que essa falta de história não deve deixar os fãs irritados, não. Até porque normalmente quem assiste Velozes e Furiosos assiste mesmo para ver os carros e também para ver cena de ação, né? Exato. Pelo menos pelo que a gente viu pelo trailer, parece que tá bem caprichado nesse aspecto, viu? Bom, nessa 7ª investida nas telonas, os personagens voltam aos Estados Unidos para recomeçar a vida. Só que a tranquilidade acaba quando um assassino profissional aparece em busca de vingança. E aí, a luta não é só pela velocidade, não. Ela passa a ser também pela sobrevivência. Confere o trailer. We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries. This right here takes crazy to a whole nother level. So what's the plan, Dom? One last ride. Nope, I'm not looking. What's up now? What's up now? What's up now? Hold it down like what's up now? Bom, por essas cenas, né, como diz a Glória Pérez sobre as novelas dela, a gente tem que deixar a imaginação voar. Velozes e Furiosos 7 está em cartaz em todos os cinemas de Bauru, em cópias dubladas e legendadas. A classificação indicativa é 14 anos. E lembrando que esse foi o último filme que o autor Paul Walker fez antes do falecimento dele, em dezembro de 2013.
E uma outra dica de cinema para esse fim de semana, bem menos barulhenta. Bem menos. E um programão para a família inteira é o filme Invenção de Hugo Cabret, que o Sesc exibe amanhã à tarde. Sim, Leire, é bom da gente deixar claro também para o pessoal que está assistindo a gente que apesar de A Invenção do Hugo Cabret ser dirigido pelo Martin Scorsese, que é um diretor que ele é conhecido principalmente pela violência dos filmes dele, esse filme, o pessoal em casa pode ficar tranquilo e levar a família inteira porque não tem perigo. Eu vi no cinema, eu tenho o Blu-ray em casa e ele é uma fábula infantil deliciosa de a gente assistir, além dele ainda contar bastante sobre a história do cinema, tem um pouquinho educativo assim também, sabe? Vale a pena nesses dois aspectos. Vale a pena sim. O filme se passa nos anos 30 e a gente acompanha a história do Hugo, um menininho órfão que mora em uma estação de trem. Um dia ele conhece a Isabelle, uma menina que tem uma chave que pode dar a vida a um robô que o Hugo esconde na própria estação, e aí eles entram em um mundo cheio de magia. Olha só o trailer. Onde conseguiu isso? Por que minha chave caberia na máquina do seu pai? Quer viver uma aventura? Parem esse moleque! Segurem ele! Está desenhando. Eu acho que é uma mensagem do meu pai. Esse lugar é traiçoeiro. Você entendeu? Tenham cuidado. É a Terra do Nunca, Oz e a Ilha do Tesouro, tudo num só. Você tem certeza disso? A gente pode se encrencar. Por isso que se chama aventura. É muito bonitinho, viu? A exibição de A Invenção de Hugo Cabret é amanhã, sábado, a partir das 3 horas da tarde, no Sesc Bauru. A entrada é de graça. E ainda nessa pegada familiar, também tem circo no Sesc. É a companhia Los Chimichurri que traz para cá o espetáculo Qualquer Verdura. Pois é, Leire, a gente já explica para o pessoal um pouquinho desse nome em espanhol, Qualquer Verdura, porque a companhia Los Chimichurri ela é de origem espanhola e argentina. E esse espetáculo que eles apresentam aqui já foi apresentado em várias partes do mundo, inclusive já ganhou um prêmio lá na Suíça. Ou seja, é sinal de qualidade. Sim, tem um selo internacional de qualidade, é comprovado, viu? Quem conduz esse espetáculo é o equilibrista, palhaço, artista e professor circense Rafael Dante. A gente vai ver agora algumas imagens desse espetáculo e ele é uma criação cheia de humor. O trabalho da companhia Los Chimichurri foca bastante na beleza e no ser humano e eles trabalham todas as possibilidades do corpo, o potencial terapêutico do riso e também o efeito enriquecedor do aplauso. Tem tudo para ser um trabalho que fala bastante sobre a gente, viu? O espetáculo Qualquer Verdura também é amanhã no Sesc, a partir das 4 horas da tarde e a entrada também é de graça. Will, muito obrigada por todas essas dicas. Com certeza são ótimas opções para quem está em casa nesse feriadão. Sim, com certeza. Leiro, então fico por aqui. Uma ótima Páscoa para você. Bom descanso, bom fim de semana e semana que vem estou de volta. Sim, feliz Páscoa para você também, um bom descanso. Obrigado, Leire. E segunda-feira a gente volta ao vivo às 5h30 da tarde. Você fica agora com mais um pouco da companhia circense Los Chimichurri. Uma feliz Páscoa para você. Tchau. Tchau.